Vocês conseguem ver a tela agora? Sim. Pronto. Primeiro, agradecer a presença de todo mundo, sexta-feira e sexta-feira de chuva. Então, eu sei que vocês têm suas demandas também, então, muito obrigado. Gilmara já sinalizou que está para entrar também, está com o pessoal para vir. Mas vamos tocando aqui, à medida que o pessoal for entrando, a gente vai apresentando, né? Hoje a gente vai discutir, gente, um pouquinho sobre prototipagem, a gente já veio falando um pouquinho sobre isso no Encontro 3, eu vou falar um pouquinho sobre o que é, né, alguns meios de fazer o protótipo. Mais uma vez, eu queria que a gente tivesse a mesma dinâmica do último encontro. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Eu acho que foi bem rico a participação de vocês no último encontro, então a ideia é que a gente crie aqui essa dinâmica mesmo de bate-bola. Eu vou pedir que vocês desliguem o microfone à medida que eu estiver falando, mas sempre que quiserem falar, levantem a mão aí no Skype. Se eu não conseguir ver, porque eu estou com a tela tanto na apresentação, então às vezes eu não consigo, podem dar um oi no microfone, não tem problema não. Fiquem à vontade. A gente hoje vai falar um pouquinho sobre, como eu falei, sobre essa questão da prototipagem, como é que vai funcionar. A gente vai dar algumas instruções para vocês desenvolverem os protótipos de vocês. A gente vai apresentar também alguns modelos de protótipo, mas a ideia é que vocês não fiquem limitados a isso. Vocês vão ter um tempinho depois para lidar com isso, eu vou falar sobre isso também. Mas a ideia é que ao longo desse tempo que vocês estiverem desenvolvendo, vocês tenham liberdade para, se tiver qualquer dúvida ao longo do processo, virem falar comigo. Eu vou pedir para a gente fazer mais ou menos a mesma coisa que a gente já falou dentro do último encontro coletivo. 1 minutinho para cada um de vocês, para primeiro se apresentar, mesmo quem já se apresentou. A gente tem hoje participantes novos, e lembrando que é sempre uma oportunidade de criar uma rede bacana, né, de apresentar o produto, o serviço de vocês. É sempre muito comum que vocês precisem do serviço um do outro, então que daqui surge uma rede bem bacana. Então, caprichem, falem o nome de vocês, lembrando o nome da empresa, o que é que vocês fazem, né? Qual é a área de atuação da empresa mesmo, e onde é que vocês estão hoje. Eu vou começar aqui, vamos começar por ordem alfabética, dentro da lista. Vamos começar com o Estevão. É o primeiro aqui, pelo que eu estou vendo. Estevão? Oi, estou aqui. Pronto. Vamos lá, pessoal. Boa tarde. Tá, primeiro eu queria até pedir desculpa aos participantes da outra vez que eu estava no veículo e eu vi a gravação, ficou muito ruim mesmo o som, mas meu nome é Estevão, tá? Eu sou o diretor da Procet. A gente trabalha na área de consultoria em segurança do trabalho e meio ambiente, só que com um leque de atividades bem grande. A gente tem consultorias para atendimento de requisitos legais, tem a parte de treinamento, tá? Elaboração de documentos, que alguns de vocês já devem conhecer, PPRA, PCMSO, tá? E a gente atende de grandes a pequenos clientes. A nossa carteira, ela é bem vasta. Eu costumo dizer assim, a gente não tem preconceito com o tamanho do cliente. Se o cara chega aqui, eu preciso de a gente vai atender na medida do possível. A gente está tentando desenvolver aí um projeto justamente porque para algumas do nosso catálogo de serviço fica complicado atender um cliente, por exemplo, treinamento com uma pessoa, a gente mobilizar toda uma logística de sala de aula, de instrutor, fica muito complicado, onera demais e às vezes fica inexequível, mas estou aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem, mesmo depois do fim desse projeto. Quem tiver alguma dúvida, pode procurar a gente. Eu costumo brincar e dizer que consultoria por telefone ainda não cobro, mas não deixo a pessoa que ficar com dúvida. Tive uma dúvida aqui, fui notificado, que é isso, que é que eu faço? Eu sempre costumo orientar e dizer assim, o conhecimento ele tem que ser bem amplo, né? Fechar o negócio vai depender do cliente saber o que é que ele quer. E aí ele fica com liberdade de fechar com o que ele queira. Mas a dúvida, se vocês tiverem, eu vou estar sempre à disposição. Depois eu posso colocar lá no grupo, para quem não tem, os meus contatos. E a Procet está aí aberta a vocês. Se qualquer momento tiver dúvida sobre saúde e segurança, a gente está aí para tirar. Perfeito, meu velho, perfeito. Ainda fez um exemplo de propaganda aí, de como divulgar a Procet e a marca. Gente, como eu já falei, a gente está com a presença ilustre. A gente está hoje com a presença de Diego, que ele é o consultor hoje responsável tanto pela coordenação dos nossos projetos, né, dos nossos trabalhos. Diego está por aí? Eu vou pedir só para ele se apresentar rapidinho, agora já oficialmente, para vocês conhecerem um pouquinho também das intervenções. Fica à vontade, meu velho.
Beleza, Matheus? Obrigado aí pelo ilustre. Deixa eu ver se aqui eu também consigo ligar a câmera. Primeiramente, reforçar aí as boas-vindas a todos, uma boa tarde a todos. Estamos nessa jornada com esse programa Agentes Locais de Inovação, na qual faço parte há mais de 10 anos, mais de 4 ciclos, e uma metodologia totalmente reformulada para poder atender esse momento diferente que nós estamos vivendo, um momento de pandemia, de lockdown, um momento diferente na humanidade. Então, nessa jornada com 9 encontros, um período de 4 meses, temos um cronograma bem curto, bem enxuto, mas com um objetivo bem enfatizado, de levar ferramentas e uma contribuição bem expressiva para vocês terem resultados votados tanto na parte de produtividade como na parte de faturamento. Então, reforçando aqui, o trabalho que o agente Matheus vem fazendo diante de vocês é para poder mostrar que por trás do Matheus existe toda uma estrutura. Somos uma estrutura a nível nacional. Temos coordenação nacional, coordenação estadual, gestão local, a tutoria, no caso, né? O consultor que faz o acompanhamento dos agentes. Somos uma equipe com 20 agentes locais de inovação, mais de 400 empresas selecionadas a dedo com esse propósito diferenciado e bem seleto, de levar um conteúdo qualitativo e buscar fazer a diferença. Aí eu passo em cada um dos encontros que os agentes estão realizando, de acordo com a disponibilidade e agenda, para poder estar sempre reforçando a importância do programa, mostrando que os principais atores são o empresário em primeiro lugar, é o propósito de tudo, esse engajamento total dessa equipe do Sebrae para poder estar desenvolvendo esse trabalho diante de vocês. E o segundo ponto, o agente local de inovação, que está na labuta, no dia a dia com vocês ali, acompanhando a empresa de vocês. Então, um pedido que eu faço encarecidamente é que aproveitem esse período, aproveitem essa jornada. É um período único, aproveitem a disponibilidade do Matheus, um profissional que foi selecionado diante de centenas e centenas de outros profissionais que participaram de um processo seletivo rigoroso, posteriormente de um treinamento eliminatório, para poder estar aqui diante de vocês, trazendo esse conteúdo e conduzindo vocês nessa jornada, porque é um formato totalmente diferente e atípico do que vocês já vivenciaram em relação a cursos, consultorias e assim por diante. É uma jornada que tem início, meio e fim, e temos um propósito principal de levar a cultura da inovação, trabalhar, quem sabe, o desenvolvimento de um novo produto, processo, organização, marketing, modelo de negócio, mas, acima de tudo, a gente busca trabalhar que o empresário tem ali subsistência, tem ali conteúdo e ferramentas para poder galgar aumento de faturamento. E é nessa pegada que nós trabalhamos. Então, aqui, a minha breve apresentação, reforçando esse trabalho que a gente vem desenvolvendo diante da empresa de vocês. Aproveitem o período da jornada, deixo um forte abraço a todos vocês, e é isso aí. Gratidão, Diego. Vamos continuar com o Derivaldo, né? Tá com o Saturno aqui, mas a gente seguindo a ordem do D. Derivaldo, tá por aí? Tá conseguindo falar? Tô. Tudo bom, meu velho? Tá meio baixo o seu áudio. Rapaz, eu troquei o fone aqui, mas ele tá com um probleminha. E eu estava numa reunião e terminei me arrumando de último. Acho que ele saiu. Vamos seguir aqui. Deixa ele voltar. Isabel? Matheus? Oi, a gente ouve. Tranquilo aí? Tranquilo. Eu aí tive que terminei na... Matheus? Eu acho que ele saiu. Vai, Isabel, quando ele te deixa ele por último até ele se ajeitar. Vai. Ok, tá me ouvindo? Perfeito, pode falar. Meu nome é Isabel, eu trabalho com escritório de contabilidade, Albuquerque, Moraes, serviços combinados de escritório e apoio administrativo. Me localizo aqui na Vasco da Gama, já temos mais de 20 anos, né, que trabalhamos na área. Além da contabilidade, temos outros serviços paralelos, né, como imposto de renda, como acompanhamento do E-Social e vários outros setores dentro da contabilidade. Obrigado, Isabel.
Ó, mais um serviço também. Essa rede que eu falo também, Isabel, trabalha hoje tanto pessoa física quanto jurídica, né, Isabel? Isso, tanto pessoa física como jurídica. E, e também, assim, qualquer serviço referente ao escritório, assessoria, né, esclarecimentos, e a todos que estão aí presentes, né, que estejam não muito satisfeitos com os contadores, eu estou aqui, ó, firme e forte, querendo abraçar vocês. Boa. Tranquilo. Lívia tá por aí? A Lívia, ou a Lívia entrou junto com o Estevão? Lívia? Oi, boa tarde, Matheus, boa tarde a todos. Boa, Lívia. Eu sou Lívia Carvalho, estou na processo também junto com o Estevão, né, que já apresentou muito bem, e eu dou um apoio, auxilio na parte administrativa, na parte financeira. Obrigado. Seguimos com o Aldair. Boa tarde, pessoal. Sou o Aldair, representando aqui a FCK Materiais de Construção, uma pequena loja, né, familiar de São Francisco do Conde. Nós percebemos, né, nesse momento de pandemia, uma oportunidade de crescimento e resolvemos fazer essa expansão. E, para isso, buscamos uma orientação para crescermos de maneira organizada. Entende? Estamos à disposição também, que vocês precisarem em termos de materiais, estamos à disposição, né, pelo menos dentro do pequeno, né, rol de materiais que nós temos a oferecer. E é isso aí. Queria dar um abraço a todos aí e, né, tentar aí absorver, beber da experiência de vocês também. Tá bom? Maravilha, meu irmão. Odaí fica onde, Matheus? Oi, Isabel. Odaí fica onde? São Francisco do Conde. Ok, obrigado. Derivaldo, acho que consegue falar agora? Tá me ouvindo? Tô nativa, tô ouvindo. Tá meio baixo, mas tô ouvindo. Tá melhor agora. Pode falar. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Derivaldo Salles. Eu sou o proprietário da empresa Saturno. E aí eu tenho um conterrâneo aí, Aldair, que eu mando um abraço. Um prazer estar com o Aldair, é um guerreiro também. A minha empresa está no mercado há mais de 20 anos, altos e baixos, e aí eu estou aí nessa guerra, tentando sobreviver, mas esse baque que é a pandemia. A minha empresa tem um histórico de garra, de luta, né? Eu já passei por várias situações não semelhantes como essa, e essa é inusitada para todos nós, mas graças a Deus estamos na trincheira, confiando em Deus na vitória certa. A nossa empresa trabalha com personalização de canecas, azulejos, camisa, sandália. O que é que a gente faz mais? Eu trabalho com impressão A3. É uma empresa de prestação de serviço, um comércio e serviços. E graças a Deus a gente está aí na luta, com esse apoio maravilhoso de Matheus, que em off eu já disse a ele que é um amigo em particular, um cara que tem uma luz extraordinária, tem me ajudado muito com as orientações dele, e até dizer, Matheus, que a empresa, eu já consegui abrir a empresa digital, consegui, já comprei, já registrei, aí só estou já organizando, já registrei algumas coisas já no site, ainda não tornei público porque a gente está aí caminhando. Também foi um apoio do Sebrae, essa criação da empresa virtual. Então, assim, quero botar à disposição de vocês que quiserem uma caneca, mando para todo o país. Tenho um cliente em Juazeiro, tenho um cliente em Feira de Santana, tenho um cliente em Coração de Maria, em algumas redondezas. É uma empresa pequenininha, a gente vai trabalhando no silêncio, a gente vai produzindo. Então, se vocês precisarem de caneca, camisa ou qualquer outra coisa, impressão A3, a gente tem que vender o nosso peixe, né?
E estamos aqui à disposição para trocar essa experiência. Quem tiver algo semelhante, a gente pode fazer parceria, um ramo parceria aí. Estamos aí. Forte abraço para todos, é um prazer estar com todos e sucesso para todos nós. Que Deus abençoe a cada um. Ok, Matheus? Ok, meu irmão, muito obrigado por tudo, pelas palavras, e feliz já de saber que você já começou a dar seguimento no processo aí. Pode ser até um exemplo bom para a gente ir falando à medida que a gente for falando aqui sobre protótipo, porque é muito sobre isso também, né? De começar a pensar nas soluções, ir testando e avaliando, e à medida que for se desenvolvendo e validando, colocar elas em prática. Eu acho que até agora já foi todo mundo, a gente estava esperando também, além do pessoal do grupo, uma Faltou eu, participante. Matheus. Ah, temos Liliane. Oxe, gente, por que eu te pulei, Liliane? Não sei, pulou ele. Me perdoe, me perdoe. Que Sérgio não está aqui, aí você... Não. Vocês estão revezando. É bom que eu bato bola uma hora com um, uma hora com o outro. Fala, jogue tudo. Pronto. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com esse grupo e com essa liderança, né, Matheus? Cara fera, show de bola. Sou da Arte Campus, eu juntamente com o Servo, somos os diretores. É uma empresa de provedor de internet. É localizada em Madre de Deus e também em Ambupe. Por sinal, esses dias nós estamos aqui, na filial, na Batalha. Liliane, eu só vou aproveitar a oportunidade até para deixar o feedback aí. A última participação de vocês também, o pessoal falou bastante, assim, dos exemplos, né, que vocês trouxeram, das questões dos processos, da mentalidade de melhoria, de inovação. Então, que a gente compartilhou tanto na questão dos gargalos quanto dos pontos de melhora. Então, eu reforço, assim, é muito importante mesmo quando vocês compartilham as experiências de vocês, porque dessa troca sempre sai, assim, que não seja da solução específica, mas ou da postura, ou da mudança de processo, né? E assim, vocês todos têm tido uma postura muito boa de revisar o que está fazendo, de procurar melhorar. E aí eu expando o meu agradecimento a todo mundo. E vamos lá, gente. Lembrem, se tiver alguma coisa para falar, comuniquem. Eu não estou conseguindo ver, eu consigo ver só no cantinho da tela aqui. E aí fiquem à vontade para falar. Hoje, gente, a gente vai tocar num assunto sobre prototipagem. A ideia é que a gente saia daqui com algumas orientações, né? O escopo da conversa de hoje é que vocês tenham orientações, tanto de maneira geral sobre o que é protótipo, mas também de como fazer e de como orientar vocês nesse sentido. Lembrem que vocês vão ter um tempo para realizar isso, mas a gente vai estar sempre acompanhando. E aí a gente chega na pergunta principal, né, do que o que é protótipo, né? O que é? A gente ouve muito falar, especialmente quando a gente fala de tecnologia ou desenvolvimento de produtos, mas acaba não conversando muito sobre o que é especificamente protótipo. E protótipo nada mais é, de maneira simplificada, do que um teste. A ideia do protótipo é que a gente comece a desenvolver determinado serviço, produto, uma inovação que seja, mas que não seja necessariamente o produto final. O protótipo, a etimologia da palavra se refere mais seria a espécie de primeiro modelo, um primeiro tipo. Então, ele tem como característica principal e como objetivo a gente testar a viabilidade de um produto, de um serviço, porque muitas vezes a gente tem uma ideia muito boa dentro da nossa cabeça, né? A gente acha que aquele produto é maravilhoso e isso acontece muito, a gente se apaixona pela ideia da gente, a gente percebe uma dor, percebe um espaço para criar uma inovação em si, mas às vezes a gente parte direto para criar o produto do zero e botar o produto no mercado quando a gente não testou se necessariamente essa é a necessidade do cliente, se é do jeito que o cliente tinha pensado, né? Às vezes até da conversa do cliente não necessariamente sai o que ele quer, porque também tem um pouco disso, a gente vai falar sobre isso. E aí, quando a gente pensa nisso, ele até fala aqui, são levadas em conta as características mínimas do serviço do produto. Tem uma sigla que está muito em voga, né, que é MVP ou MVP, que em tradução seria o produto mínimo viável, né, que é uma espécie de protótipo onde a gente desenvolve o mínimo para oferecer aquela solução que o cliente quer, ou seja, vocês mesmos, se for, por exemplo, um protótipo de uma solução para um problema interno da empresa. Então, a ideia é que
esse protótipo se proponha a resolver o problema, né? Que vocês consigam testar se aquilo ali de fato vai ser o que vocês estão procurando, mas não precisa ser a coisa mais complexa do mundo. A ideia é que seja algo até simples de gerar inovação, de gerar troca, né? Então, ele seria um produto não necessariamente acabado, mas que já entregue a solução em si, pelo menos que sirva para a gente testar a solução. E aí a gente vai para, assim, tendo essa ideia do que é protótipo, a gente começa a se perguntar como prototipar, né? Haja em vista que as soluções e os problemas são os mais diversos, e a gente começa a discutir os variados tipos de protótipo. A gente vai falar sobre uns aqui, mas eu já queria deixar o adendo logo de cara que prototipagem pode ser toda e qualquer coisa, pode existir milhões de prototipagens, então a gente vai trazer algumas mais comuns, mas se vocês observarem de alguma forma um modelo de protótipo que se adequa à realidade de vocês, fiquem à vontade para desenvolver, desde que vocês consigam, como eu falei, entregar para o cliente de alguma forma, ou para vocês, né, visualizar que vocês estão resolvendo o problema e, ao mesmo tempo, ir testando, porque é muito sobre isso. O protótipo ele vem muito na linha de colher dados. Então, a ideia é que você teste, colhe o dado e valide. Poxa, eu acho que esse produto, essa inovação, esse serviço que eu estou querendo desenvolver, de fato, vai funcionar, vai ser aquilo que eu estava querendo, talvez um pouco melhor, talvez não tão bom, ou às vezes não é muito aquilo que a gente tinha pensado, né? E aí a gente vem para uma das principais técnicas de prototipagem, que é o vídeo. Hoje em dia está cada vez mais fácil fazer vídeo, né? Editar um vídeo. A ideia do vídeo é que você consiga ter de forma clara, né, todas as etapas do processo e que você consiga mostrar isso, seja, por exemplo, se for uma solução interna, né, para a sua equipe, né, que você tenha todas as etapas. E aí, como ele fala aqui, você pode compartilhar com as pessoas. Um tipo de protótipo muito comum que envolve vídeo, mas também um desenho, por exemplo, quando você vai visitar, quando estão fazendo propaganda de determinado estabelecimento não imóvel, né, um empreendimento que não está pronto, geralmente eles fazem uma simulação junto com um vídeo, então você tem acesso ali no vídeo de como é que ficaria aquilo, já que de alguma forma você não pode testar aquilo, você não pode ver, mas você tem um vídeo que vai te mostrar todas as etapas do processo, né? E aí eu vou até já falando aqui de etapas sugeridas, ele já traz aqui, e aí é uma etapa que eu acho que serve para todos os tipos de protótipo, que é primeiro definir todas as etapas, né? Nós começamos aqui, se for um vídeo, por exemplo, onde começa a experiência do cliente, né? Seja desde a internet, então, por exemplo, ele vai entrar no navegador, ou seja, por exemplo, na experiência da loja física. Então, a ideia é que você defina todas as etapas e ao longo do vídeo você passe por todas elas para saber se de fato você está conseguindo simular um pouco da experiência ou entregar ao cliente, mesmo que de forma reduzida, a experiência que você quer se propor, nessa resolução do problema. Aí ele traz mais algumas dicas curtas aqui, por exemplo, faça um vídeo curto, a ideia é que o vídeo, como é um protótipo também, não seja muito longo, mas seja consistente, né? Então, não é nem colocar coisas que não fazem parte, lembrando, a ideia do protótipo é ser mínimo, mas também que não seja um vídeo que você está colocando coisa que não tem mais. O mínimo vem desse sentido também. Então, coloca o que vai ser necessário, que vai abranger todas as etapas do projeto e que vai entregar a experiência para o cliente. E aí você pode, por exemplo, e aí ele traz umas dicas de como gravar, né? Então, ele fala assim, simule a execução de todas as etapas. Aí você seleciona um funcionário para ser o cliente, e aí você traz essa filmagem como se ele estivesse vivendo toda a experiência de compra, né? Seja entrando na loja, seja entrando em contato com o serviço de vocês, enfim. A ideia do vídeo é facilitar também essa prototipagem e hoje em dia está cada vez mais fácil de fazer edição. Traz o desenho, também, mais uma vez, como eu falei, o protótipo não precisa ser nada assim, de muito diferente, não precisa ser nada de muito rebuscado. Se for algo que você consiga fazer, que se aproxime ao máximo da sua realidade, bacana, mas o protótipo pode ser, por exemplo, um desenho, né? Você desenhar todas as etapas do processo, né? Se você vai desenhar, você quer prototipar uma plataforma online, você quer criar uma plataforma online, às vezes você quer só desenhar, por exemplo, vou desenhar como é que vai ficar o layout de todo o processo, né? Desde a etapa de compra até ele entrando no meu site em si. Ou um produto, né? Desenho também funciona bastante para produto.
desenhar qual vão ser as características, né? Submeter esses desenhos à avaliação de pessoas de confiança, para entender se eles conseguem compreender, por exemplo, nessa questão do layout, né? Se as pessoas conseguem entender, se está um layout, como a gente fala, um friendly, digamos assim, né? Acessível a todo mundo. E o bom é que não tem muita limitação, né? Tanto da questão financeira, mas assim, você pode desenhar de alguma forma prototipando assim, milhões de coisas. Mais uma vez ele bate, como eu falei aqui, de separar sempre o produto ou o serviço que você vai prototipar em etapas. Então, se você vai fazer uma experiência de compra online desenhando, desenha primeiro a landing page, né? Aquela página onde você chega no primeiro momento, desenha a etapa do carrinho, enfim, tenta colocar tudo bem claro para que você consiga entender qual vai ser o processo do cliente e identificar possíveis pontos de melhora, né? Escolher o tipo de desenho que vai ser feito, como é que vai ser, se vai ser numa cartolina, se vai ser num papel A4, enfim, vai muito da solução, né? Tenta fazer da maneira assim, como é desenho, mais detalhado possível, e depois você tenta fazer uma espécie de caderninho, juntando todas as etapas, e aí começando a entender se está fazendo sentido, se há pontos de melhoras, enfim. E aí a gente vem para uma também que é muito conhecida. Aqui no exemplo ela traz a questão da realidade virtual, mas não precisa ser nada nesse sentido. Mas a simulação ela é sempre muito boa para que você consiga sentir assim, mais de perto qual é o problema. Eu vou trazer até uma experiência, por exemplo, ao longo do treinamento. A gente estava lidando com uma situação de um restaurante, uma solução possível que a gente tinha identificado. Era um sistema de medição de energia elétrica que funcionava de maneira inteligente, né? Um smart grid, digamos assim. E a ideia que a gente teve, antes de pagar um software, de pagar um sistema, que teria que ter um sensor específico, que teria uma instalação da empresa, o que a gente fez, assim, foi basicamente uma simulação, foi a gente colheu todos os dados, por exemplo, os da cozinha, né? Quanto determinado aparelho consome energia elétrica. A gente simulou quanto tempo ele funcionaria diante do modelo de tarifação, né, que ele iria atuar, e a gente fez uma estimativa simulando o funcionamento do restaurante. Então, não precisa ser necessariamente uma simulação em realidade virtual. A ideia é que vocês consigam simular se eu vou fazer uma plataforma de educação, por exemplo, né? Então, tenta desenvolver um vídeo ou uma página menor ou alguma coisa nesse sentido que simule a experiência do cliente e os vídeos em si. Então, aí as possibilidades também são ilimitadas, né, com a questão da simulação. Lembrando que existem outros tipos de simulação, a gente vai até falar mais de um aqui, mas a ideia, né, que a simulação, ela se aplique sempre que você puder fazer isso em loco. Né? Então, por exemplo, essa experiência que a gente falou da filmagem do cliente na loja, você pode fazer como simulação também, né? Então, colocar ou algum funcionário, ou alguém de sua confiança, para simular a experiência de compra em si e a experiência do serviço. Aí ele fala das etapas sugeridas, mais uma vez, a separação do processo, né? É um pouco do que a gente já conversou até antes, de ter essa mentalidade bem processual, de entender onde é que está o início e o fim de cada etapa, para que a gente consiga sempre achar pontos de melhora, entender se o fluxo está funcionando da melhor maneira. E aí ele traz essa questão também de trazer uma pessoa de confiança, e aí, tanto para esse protótipo quanto dos outros, o ideal é que seja uma pessoa que não tenha participado do processo, por exemplo, de idealização. Né? Então, digamos, Estevão e Lívia estiveram diretamente responsáveis na criação da simulação, né, do protótipo. Então, o ideal é que não sejam eles as pessoas a simularem a experiência, porque eles já vêm com a ideia do que para que serve determinada coisa. Então, a ideia é que você traga alguém de sua equipe que meio que não participou daquele processo, e aí você simule, de fato, o primeiro contato do cliente com aquela experiência, com aquele serviço que você está simulando. E aí, por fim, maquete é um tipo de protótipo um pouco mais simples, né? Não serve só para produto, ao contrário do que muita gente fala. Ele pode, por exemplo, simular um novo layout que você quer desenhar. Né? O bom dele é que ele é barato, ele é prático, é simples de você alterar também. Aí, como ele fala aqui mesmo, são situações, por exemplo, de mudança de layout,
ou o desenvolvimento de produtos, né? A maquete também é muito legal para quando você está desenvolvendo um novo produto, para que, por exemplo, você sinta o produto nas mãos, pelo menos como funcionaria. E aí ele traz essas mesmas etapas, né? De definir o tipo de material que você vai usar, montar uma maquete em dimensões reduzidas, e aí ele dá a dica, né? Ou aqueles bonecos de Lego, aqueles bonequinhos para fazer, e aí você consegue mensurar, se você conseguir fazer em escala melhor ainda, você tem uma noção, por exemplo, do quão fluido é determinado ambiente que você quer simular. Eu queria até fazer uma pergunta a vocês aqui. Eu não sei se vocês assistiram, quem tiver assistido, ou levanta a mão, ou avisa. Vocês já assistiram um filme chamado Fome de Poder? É um filme que ele traz a... Não sei se pelo nome vocês não identificam, não assistiram mesmo. É um filme que traz a... Ah, Gilmara tá aí. Bem-vinda, Gilmara. Tá muda, Gilmara. Consegui chegar. Maravilha. Chegou agora? Eu não consegui ver quando você chegou. Não, já tem já uns 10 minutinhos. Pronto. Então, você assistiu Fome de Poder? É isso que você está sinalizando? Não, não assisti, não. Pronto. Se apresente rapidinho, Gilmar. Acho que não tem problema, não. Você não conseguiu participar do outro. Fale rapidinho sobre você, sobre a escola e sobre o que vocês fazem, onde vocês estão. Gente, hoje foi difícil chegar. Cidade parada. Cheguei na minha porta, esqueci a chave. Tive que correr para pegar. Eu sou Gilmara, eu sou diretora e tenho uma escola já há 15 anos. E hoje a gente viu uma necessidade muito grande de realmente organizar a parte administrativa da escola, né? E entendo que está ajudando muito o curso nesse segmento mesmo, junto com o Matheus. E aí com o Sebrae. Acho que é isso. Prazer a todos. Obrigado, Gilmara. Seja bem-vinda. E é isso, gente. Voltando, eu recomendo até esse filme. Ele é bem polêmico, assim, por algumas questões do que ele faz, enfim, mas ele trata, por exemplo, do surgimento do McDonald's, né? E do diferencial do McDonald's enquanto empresa, numa época que não existia fast food. E aí eles fazem esse processo de prototipagem, então ele é bem legal até para ele servir de insumo para vocês nesse processo. Eles, por exemplo, o diferencial deles era conseguir produzir um alimento com padrão, né, sempre com o mesmo padrão, numa curta quantidade de tempo. Então, eles simularam, eles vão para uma quadra, eles desenham no chão com giz de cera mesmo, qual seria o layout da cozinha, e aí dentro disso eles vão testando, né? Poxa, desse jeito não está funcionando. Quando alguém termina de fritar a batata, que sai, se choca com a outra pessoa. Até que, de tanto prototipar, eles chegam ao que seria o layout ideal. Imagine se você fosse ter que construir a cozinha, né, com um projeto antes, sem saber se vai funcionar, para depois de construir a cozinha, você ter que rearranjar os objetos, tem muito objeto que não dá para mudar, tem que tirar coifa, enfim. Então, a ideia do protótipo é exatamente essa. Tem, por exemplo, construções que se baseiam nisso, por exemplo, praças, né? Às vezes a pessoa faz a praça, não sei se vocês já tiveram essa experiência, e você passa pela praça, sempre tem no meio do jardinzinho uma trilha que alguém passa ali no meio do caminho para caminhos. Então, tem gente que primeiro cria como se fosse um espaço assim, mais amplo da praça, deixa as pessoas circularem, entende, faz mais ou menos um mapa de calor. Então, por exemplo, é aqui que as pessoas mais passam. Em vez de eu chegar com um projeto pronto, sem entender a necessidade exata das pessoas que estão ali, e aí, diante disso, eu começo a formatar a praça dentro da necessidade das pessoas. Então, eu falo, aqui tem uma trilha que é geralmente um menor caminho, e as pessoas geralmente querem fazer um menor caminho, né? Então, eu vou fazer a minha praça meio que se adequando também à necessidade do cliente. Isso é uma espécie de protótipo também. A gente fecha a maquete, né? E aí a gente começa a falar de quais são as ações que estão envolvidas na prototipagem e quem é que fica responsável. Tá, vamos lá. A gente começa a falar aqui, gente, da criação dos componentes individuais, né? É um pouco do que eu falei antes. Então, uma das etapas da criação mesmo do protótipo é a gente começar a pensar quais vão ser cada componente individual. Como assim? Quais são as etapas, se for um site, se for uma plataforma, né, o que é que vai ter. Aí ele fala, por exemplo, criação de telas, páginas.
é a questão mais criativa e o que você pensa que aquele produto ou serviço vai ter. Então, hoje a gente tem, como ele fala, a internet, que é maravilhosa nesse sentido, vocês vão pensando dentro da necessidade que vocês observam, mas hoje é muito fácil coletar informação, né? Você sabendo mais ou menos o que você quer, você consegue pensar. Então, essa é a etapa onde você começa a desenhar o que você quer. Lembrando, o ponto aqui é tentar desenhar uma experiência que seja mutável, né? Então, a gente vai criar os componentes individuais, essa etapa é a etapa inicial e, assim, uma das mais importantes. E aí, o ideal é que você identifique, sejam vocês mesmos, ou aquela pessoa que tem um caráter mais criativo e que vocês sabem também que conhece as dores do cliente, então ela é uma pessoa bacana e bem indicada para participar disso. E aí, terminar essa etapa, né, de desenho, de entender o que é que você quer, a gente começa a desenhar o projeto da prototipagem em si, né, que é o que ele chama aqui de coordenação das ações de desenvolvimento do protótipo. É começar a gerenciar todas as ações que envolvem ele, né? Então, a gente fala, como a gente falou lá da questão do desenhar as etapas e ir fazendo passo a passo, é a criação e acompanhamento do fluxo, né? Tanto das etapas do protótipo quanto do gerenciamento do protótipo em si, né? A pessoa que vai ficar responsável também, uma espécie de gestor do projeto do protótipo. Podem ser vocês também, né? Vocês que participaram dessa questão da criação dos componentes individuais, como pode ser um gestor, um gerente, alguém que vocês entendam que tenha capacidade de fazer essa gestão, que é importante, seja uma pessoa que tenha essa habilidade para gerenciar tanto o fluxo dos projetos, quanto as pessoas que estão envolvidas, a depender do tipo de projeto, e tem que ser a pessoa também que vai acompanhar um processo de validação, né? O processo de saber, validação nada mais é do que saber se aquela ideia que vocês estão prototipando faz sentido ou não, né? Vamos validar essa ideia, essa solução. Então, a gente prototipa para saber se fez sentido, não fez sentido, a gente vai mudar, né? Aqui, a gente a gente vai precisar de alguém com um caráter mais descritivo, digamos assim. O protótipo, como ele é uma experiência muito nova, e ele serve para colher dados, então a gente precisa ter também uma pessoa que esteja sempre ali fazendo o registro e o desenvolvimento dos protótipos. Então, é registrar como eles falam aqui, todos os detalhes da etapa, né, os dados que vocês estão recolhendo, a questão da testagem, tanto as características mais objetivas quanto as subjetivas. Então, aqui ele é uma ação assim, muito importante, porque é isso que vai servir de subsídio, é muito dos papos que a gente já teve lá atrás, de gerar informação, né, para a gente começar a tomar a decisão da maneira mais assertiva. Sem um bom acompanhamento desse registro aqui, né, do desenvolvimento do protótipo, perde até um pouco do sentido da questão do protótipo, porque você acaba não gerando tanta informação. Então, ela é uma etapa crucial também, né, e aí ele fala aqui, não é necessário ter especificamente uma pessoa para cada uma dessas ações, né? E aí ele fala que, além de mais de uma ação, é importante que as atividades sejam atribuídas a integrantes da equipe na prototipagem, lembrando que um outro ponto importante também, aqui ele destacando que não existe nada de fato que você não consiga prototipar, como a gente já destacou. Existem milhares assim, de possibilidades de protótipo. A ideia é pensar fora da caixa mesmo. Vocês podem partir para o usual, se vocês entenderem que faz sentido, uma simulação, um vídeo, mas, assim, deixem a mente, tentem pensar de que forma eu consigo validar essa solução que eu estou me propondo, né? Qual é a melhor forma de eu validar, desde que haja viabilidade da gente tentar colocar isso em prática. E aí ele fala um ponto importante que eu já citei, eu queria deixar até para agora, que muitas vezes a gente tem uma ideia que a gente acha que é maravilhosa, e aí eu venho reforçar, mas quando a gente parte para a parte de prototipação, não funciona tão bem para a gente validar. Então, a ideia da prototipagem, como eu falei, é um primeiro modelo. Se é um primeiro, vão vir outros, né? Então, desapega dessa questão do amor à ideia, do amor ao protótipo. A ideia é que ele venha para mudar mesmo. Se você, de cara, testou, validou, poxa, Matheus, a ideia é maravilhosa, é isso mesmo que vai resolver meu problema, colhi todos os dados aqui, é perfeito, parabéns,
se é 1%, já com a ideia logo de cara já conseguiu solucionar e a tendência é só melhorar, boa, mas é muito normal que a primeira solução ela precise de ajustes ou às vezes ela não é nem validada. Então é preciso ter esse caráter assim mais crítico de falar, poxa, eu achava que essa solução era exatamente o que eu procurava, mas talvez não seja exatamente isso. Então é melhor você mudar agora, como a gente já falou, do que você desenvolver um produto em cima de uma solução que você não validou, para você gastar mais dinheiro, investir, né, no desenvolvimento do produto ou do serviço, para descobrir depois o que você já deveria saber, que essa solução não é a solução que o seu cliente procura, porque tem muito disso também, né? Focar a experiência, focar a validação na necessidade do cliente, né? Ter essa mentalidade. De exemplo aí, inclusive, gente, fiquem à vontade também, se vocês quiserem falar de terem passado por uma situação onde acharam que uma determinada solução ia trazer melhora para a empresa, que vocês viram tudo muito bonito na imaginação, mas quando foi para a prática não foi bem assim. Nesse caso mesmo que eu citei, em que a gente se propôs a fazer a validação, né, a prototipagem do funcionamento do restaurante, uma das soluções que a gente tinha tentado inicialmente era utilizar essas versões, não sei se vocês conhecem, trial, ou de teste, a parte free desses produtos são prêmios. A gente falou, por que não já usar uma solução que está pronta, que é gratuita, mas que não oferece todas as soluções? E aí a gente até pensou demais, né? Tentou fazer uma coisa mais complexa. No final, esse modelo gratuito não trazia muito detalhamento para o que a gente queria, que era gerar dado. E aí a gente partiu para o simples. A gente criou uma planilha no Excel, pegamos, como eu falei, os dados que a gente tinha, né? Colhemos na internet qual é o consumo de determinado aparelho, quanto tempo ele usaria, qual é o modelo de tarifa. E aí a gente fez de forma simples, validamos, falou, pô, beleza, funciona, a gente vai conseguir economizar X, né? E se a gente tiver o software, a tendência é que isso aumente. Aí vale a pena investir no software. Ao invés de, por exemplo, a gente está precisando economizar, não sei, energia elétrica. Vamos investir em um software de 5 mil, 10 mil reais para economizar energia. Mas vale a pena? Quanto de solução, quanto de economia a gente vai conseguir mesmo de fato? Então a ideia do protótipo é bem essa, né? Geralmente é um conceito muito ligado à tecnologia ou à inovação de maneira mais radical, mas ele é bem simples. É uma ferramenta de teste mesmo das ideias e das soluções que a gente está tentando testar. Aqui é muito do que a gente já falou também, de se colocar na pele do cliente, né? Ver com os olhos do cliente. Tem um conceito, eu lembro de já ter comentado até com alguns de vocês, eu acho que não foi no encontro coletivo, que é o design thinking, né? Que é pensar as soluções e as experiências na pele de um design. E aí o design, o que é que ele faz, né? Ele tenta pensar o desenvolvimento do produto, do serviço, por exemplo, uma cadeira. Ele não desenha uma cadeira puramente pensando na estética. Ele vai pensar em qual necessidade ele está atendendo. Então, a questão ergonômica é se colocar mesmo na experiência do cliente, né? Pode, se for um produto, realizar a jornada do cliente, se coloca no outro lado, ver quais são as necessidades, o que é que ele acha importante. E aí também, além de tentar olhar com os olhos do cliente, é importante que vocês submetam essas ideias a outras pessoas, né? Óbvio, pessoas que vocês entendam que façam sentido, mas é importante isso também. E aí, como eu estou falando, como a gente já falou, né, que a ideia é testar, né? Desapeguem, testem. A gente sabe que boa parte da base da inovação é pesquisa, mas é também saber lidar com o erro, errar rápido e aprender com o erro, né? Então, testa, erra, e então a ideia é que a gente vai fazendo isso em escala menor, para quando a gente partir para a solução, a gente diminuir os erros. Aqui, mais uma vez, reforçando isso, né? Volte e refaça quantas vezes forem necessário. Não tenha medo que não dê certo, né? Então, se precisar, volta para o início. Se você sentir, é melhor gastar esse tempo agora enquanto é protótipo do que necessariamente perder esse tempo depois que você já tiver implantado a solução e aí tudo é mais caro. Se é uma plataforma online, você tem que entrar em contato com o desenvolvedor, então acaba sendo mais custoso, custa mais tempo de vocês, que a gente sabe que é precioso, né? Então, a ideia, a hora de botar a mão na massa e se sujar é agora. E aí a gente vem para falar aqui da questão da testagem, da validação, né? A gente testa primeiro aplicando a solução,
Então, vou colocar esse meu protótipo na prática, ver se ele está conseguindo, de fato, resolver o problema. Então, a gente começa a verificar os resultados. E aí, por validação, a gente tem algumas ferramentas de validação para conhecer como é que foi a experiência do cliente através desses testes. Geralmente, a gente faz isso através de formulários, para que a gente consiga colher alguns dados, para entender também qual é o perfil daquele cliente, né, que usou, porque isso é importante também, a gente entender quem está utilizando e como isso impactou ele, e basicamente se a solução foi viável. Aí ele traz essa questão dos papéis que vão ser desempenhados, vocês também vão precisar fazer isso, quando vocês forem testar a prototipagem que vai estar sendo feita. Criar uma pessoa que vai estar no papel de entrevistador. A pessoa foi submetida à experiência, seja um produto, um serviço, uma caneca diferenciada, né, Dorival? Então, alguma coisa assim que vocês pensaram, não sei. E aí você vai submeter essa pessoa, seja um de vocês ou alguém que vocês entendam, para conversar com esse cliente que teve experiência, né? O que a gente chama de entrevistador. É ele quem vai primeiro definir as perguntas, né? Criar as perguntas que vão ser importantes. A gente vai falar sobre os tipos de perguntas, que também faz sentido. A gente precisa saber o que perguntar para o cliente. E aí esse entrevistador é quem vai manter esse primeiro contato com aquele cliente que foi submetido à prototipagem. É ele quem vai colher os dados. A gente vai ter o papel dos clientes testadores. E aí é preciso destacar que nem toda a solução é externa. Então, às vezes, vocês vão inovar em um processo interno da empresa, né? Então, os clientes vão ser clientes internos, são funcionários, ou são assim, pessoas da equipe de vocês, outros sócios, que são os clientes internos e que precisam ser submetidos a isso. Ele fala de 5 é um número mínimo para que a gente consiga ter um mínimo de diversidade nos dados. Se vocês quiserem colher mais de 5, é recomendável, inclusive. Então, lembrem disso. Gerar dado, porque dado gera informação, informação vira conhecimento, se a gente souber aplicar. Então, assim, o máximo de clientes que a gente conseguir colher esses dados, então submetam, se possível, seja a equipe de vocês, seja a equipe externa, a maior quantidade de pessoas possível, no mínimo 5, porque senão o dado fica enviesado, né? A estatística fica enviesada. O escrevente é basicamente quem vai registrar. Pode ser, por exemplo, o entrevistador, isso aqui é no segundo momento, é quem vai fazer também a análise da entrevista, né? E aí futuramente pegar esses dados e tentar gerar informação. Então, identificar padrões, ver se aquilo que a gente está se propondo a testar, aquela solução mesmo que vocês vão prototipar, ver se de fato está fazendo, se teve sucesso, ou se talvez seja o momento da gente começar a pensar em mudança na solução. A gente tem um modelinho para falar do roteiro de entrevistas, vocês vão desenvolver essa entrevista para o cliente. Não tem muito mistério aqui. O primeiro ponto que a gente traz é tentar sair do sim ou não, especialmente que a gente sabe que às vezes vocês até relatam muito isso, que é uma questão assim mais delicada quando você vai colher o dado de satisfação do cliente. Então, é geralmente muito sim, muito não. Eu falei até com o Estevão sobre isso hoje. Então, tentar formatar as perguntas de forma que não fique só no sim ou no não, né? Que eles tragam mais informação, que até se você precisar do sim, que eles respondam sim, ao mesmo tempo que eles estão respondendo alguma coisa mais concreta para vocês, né? A ideia aqui é colher dado. Então, quanto melhor a entrevista estiver formatada nesse sentido, melhor. E aí a gente traz uma espécie de funil. Eu gosto de pensar sempre nessa questão de como montar a entrevista em relação ao funil. Gente, eu só estou sentindo que eu estou falando muito, eu não sei se está tudo muito claro, eu até peço perdão. Está tudo claro para vocês ainda? Alguém quer tirar alguma dúvida? Fique à vontade. Lembrando, quando vocês quiserem interromper, o momento é esse. Muito bem. Eu estou com uma dúvida, Matheus. Pronto, adoro dúvida. Jogue duro, Juliana. Liliane. Liliane, boa, Liliane. Eu não estou te vendo aqui. Ah, tá. Eu não sei, sumiu aqui. Já tentei aqui, não estou conseguindo. Pronto, pode dizer. Está aparecendo. Está aparecendo para vocês? Agora apareceu para mim. Tá, não está aparecendo. Eu não consigo me ver, mas tudo bem, vocês estão me vendo. Assim, quando você fala de fazer esse teste, de criar esse cenário, eu estou com a seguinte dúvida. A gente cria esse cenário
e faz com que o cliente, a gente faz o teste diretamente com o cliente, usando os funcionários, ou somente pessoas nossas. O cliente em si, o meu cliente verdadeiro, ele não faz parte dessa testagem. Pronto, essa sua solução seria para resolver um problema interno ou externo? Seria, vamos dizer que fosse interno, né? Você sabe que a gente trabalha muito com processo, porque é serviço e a gente trabalha muito com processo. Então, vamos dizer que a gente está com um processo que a gente vai colocar em prática, né? E aí a gente teria que fazer o teste. Normalmente, Matheus, o que a gente faz? Eu e Sérgio, a gente senta, cria vários cenários na nossa mente, o que poderia acontecer, e define o processo para aquele cenário. E aí a gente já bota em prática direto com o cliente, e a proporção que a gente vai percebendo que algumas coisas não estão funcionando da forma correta, a gente vai ajustando. Né? Então, minha dúvida é, eu uso o próprio cliente, né? Então, eu estou usando o próprio cliente. Sim, pronto, perfeito. Assim, você vai usar o cliente interno ou externo? No caso de vocês, é muito mais o interno, só que aplicado na realidade do cliente, não é isso? Sim, perfeito. Pronto. A ideia é mais ou menos essa, até porque para fazer alguns testes, vocês necessariamente vão ter que submeter o processo uma hora. Vocês podem, por exemplo, se não quis, assim, estou muito receoso que isso vai impactar muito a minha experiência com o cliente. Vocês podem tentar criar uma simulação dentro do escritório da empresa, né? Um dia de treinamento, digamos assim. Então, eu falo, gente, a gente formatou o processo, né? A gente pensou, deixa desenhado como vocês já botam os processos todos certinho. A gente pensou nos processos assim, né? Não tem nada fixo, a ideia é que a gente conheça, então vamos tentar simular a experiência aqui. E aí é até bacana que você consegue acompanhar com eles. Óbvio que não é você não vai estar na realidade 100%, vocês podem fazer isso na realidade, mas aí logo nesse primeiro momento você já parte de começar a observar e de conversar com eles, né? Porque eles são os clientes que de fato vão colocar o processo. Então você simula, nem que seja como eu falei, desenha no chão ou cria ali um ambiente em que você consiga ver se de fato aqueles processos falou, poxa, esse processo está redundante. A gente colocou isso daqui, está fazendo 2 vezes, não tem necessidade. Ou então, poxa, talvez se eu tivesse colocado mais uma coisinha aqui. Então, você pode sim colocar ele na rua, logo de cara aí testando, nem que, por exemplo, não vou colocar todo mundo. Né? Os 5 próximos clientes, os 10 próximos clientes, a gente vai testar e vai ver. Mas vocês podem, no primeiro momento, chamar a equipe e falar, gente, vamos ver aqui juntos. Vamos testar essa experiência aqui, vamos simular que a gente está fazendo e vamos tentar ver se... E aí você faz essa entrevista já com eles ali mesmo, né? Define as perguntas. Com o próprio funcionário, no caso, né? Isso. Faz essa coleta de dados com eles mesmos. Isso. E se for algo que, por exemplo, impacte na realidade do cliente, você pode fazer até isso de maneira mais mista. Então, se você sabe, você, por exemplo, entrevista, além de formatar o protótipo para a realidade interna, você também cria um modelo de entrevista aos 10, 5, 15 clientes que você vai fazer isso. Falou, poxa, tenta colher alguma coisa para saber se mudou alguma coisa na experiência, se foi vantajoso, se não foi, se ele sentiu melhora. Perfeito. Tranquilo? Matheus. Pode dizer, Gilmar agora? Isso. Eu tenho uma experiência lá na escola que a gente tinha uma grande dificuldade com acidentes no parque. E aí a gente levou um profissional para fazer uma reforma no parque. Só que a gente teve uma falha enorme, que a gente fez um investimento, porque a gente não fez um processo de escuta dos profissionais que lidavam com aquela situação. Então, a gente fez investimento, ficou muito bonito, mas não ficou funcional. E aí eu percebi que primeiro eu preciso fazer esse processo de escuta com quem lidar com a situação, para depois levar para o profissional. Isso, perfeito. Porque o arquiteto ele queria muito mostrar o trabalho, né? Então, assim, visivelmente estava um parque lindo, mas não era funcional. Perfeito. A gente voltava para o mesmo problema que eram os acidentes. E aí, depois da solução implementada, a mudança é muito mais difícil, né? E hoje tem dado muito certo, quando a gente escuta muito os profissionais que estão lidando com o cliente, né? Qual é a queixa do cliente. E até deixo um pouco minha opinião de fora para fazer mais processo de escuta.
Perfeito. Sim. É isso mesmo. Mas alguém quer falar? Eu falar. Gilmara, você falou da questão do acidente, e impreterivelmente entra no meu dia a dia, tá? Você falou do acidente. E como é que os professores têm lidado com esses acidentes quando eles acontecem? Eles têm treinamento, até porque existe uma lei Lucas, né, que obriga as escolas a ter treinamento de primeiros socorros. Isso. A gente tem a questão dos primeiros socorros, mas o que é que eu percebia? Existia a questão emocional. Na hora, o curso de primeiros socorros não existia. Porque não adiantava, a gente passava manhãs, Eu lembro que a gente fez uma semana toda, em janeiro, de primeiros socorros até além, né? Tem um pai lá que ele dá esse apoio para a gente, mas foi o que ele disse, não adianta eu treinar e na hora o funcionário vê a situação, ele age pela emoção, entendeu? Entendi. O que é que a gente faz para tirar esse complicador que é a emoção? A gente faz exercícios simulados. Então, periodicamente, a própria norma manda você simular a situação de emergência, para ver como as pessoas se comportam e você trabalhar aquele emocional. Na minha experiência, eu vejo que isso tem um ganho muito gratificante. Então, se você puder treinar como você já faz e periodicamente você fazer um simulado que algumas pessoas sabem o que é simulado, peça-chave, mas que o professor, de maneira geral, não saiba, para ver como é que ele se comporta. Aí, depois, se você depois de terminar o simulado, o briefing, faz ali os pontos-chave, o que aconteceu de bom, o que aconteceu de que o processo pode melhorar, e com certeza você vai ter um ganho na escola. Eu falo isso porque eu já prestei consultoria para algumas escolas em relação a isso. Obrigado. Muito boa essa dica. Eu adoro essa troca, gente. Mas é isso mesmo, é perfeito. Tanto um exemplo né, de fazer a simulação. A simulação é uma espécie de prototipagem, digamos assim, da situação em si. E a questão da escuta, né, que é quando a gente faz a testagem, a validação também ali do processo. Não sei se Gilmara estava aí quando eu dei um exemplo também das praças que são feitas, digamos, pela metade. É muito nesse sentido também, né? Entender a necessidade, a experiência das pessoas que estão usando e aí fazer baseado nisso. Porque às vezes a gente vem com um pensamento de fora e não necessariamente é a melhor coisa. Sim. A gente trabalhava muito, Matheus, na verdade, a gente trabalha ainda, a gente colhe muita informação com funcionário também, né? E assim, eu fico muito dentro da loja, então eu procuro vivenciar muito para estar enxergando. E a gente tentar fazer essas mudanças para melhoria, pensando no cliente. E assim, a gente agora está com você, com um profissional de consultoria, um consultor de comunicação. E uma das coisas que a gente está fazendo agora, que a gente não fazia, é ouvir o cliente, mas através da pesquisa. Então, ele gerou agora, a gente fez um questionário, né? Levantou algumas perguntas, e a gente conseguiu fazer dentro da loja com 100 clientes. Inicialmente, essa foi a primeira nossa, e assim, foi muito bom, foi muito positivo. A gente está finalizando aí no processo, ainda está no processo, mas assim, nós conseguimos fazer com que 100 clientes respondessem, parassem e respondessem. Então, assim, para a gente é uma vitória, porque a gente só absorve do funcionário. E aí a gente passou a absorver do próprio cliente. E aí agora a gente está naquele processo de ler toda essa informação, ele está traduzindo, vai traduzir, e a gente utilizar ela verdadeiramente, né, essa informação. E aí eu acho que ajuda muito nessa questão do protótipo, né? Porque aí a gente já vai saber o que o cliente quer. Sim, perfeito. Depois a gente vai testar um protótipo. Isso, e aí vai ajustando. Né? Isso. E aí conseguiram uma base de clientes boa também, né? 100 clientes respondendo pesquisa. 100 clientes a gente conseguiu. A gente também trabalhou ali em cima. Porque as meninas sorriam bem, as meninas da loja sorriam. É isso, geralmente dá um pouquinho mais de trabalho, mas é um ponto assim fundamental para gerar dados, assim, a satisfação do cliente. Especialmente assim, ó, é o que eu tenho batido muito na tecla, assim, o perfil de vocês, assim, é muito parecido no sentido de vocês têm muita ideia e aí de maneira geral mesmo, a grande maioria aqui, se eu entrar no papo de lutar por preço, o preço por si, eu acho que já vai me tratar diferente, porque vocês todos, assim,
tem muito esse perfil de ter uma responsabilidade com o cliente, de levar a qualidade no que vocês prestam, né? E aí, vocês estão fazendo isso e não estão, se vocês não estão de alguma forma tendo a percepção, primeiro, se o cliente está tendo a percepção da qualidade que você está tendo, que vocês trazem, e o segundo momento, até para comunicar, porque o diferencial de vocês é levar um serviço de qualidade, né, uma educação mais construtiva, alguma coisa assim nesse sentido. Isso precisa ser comunicado. Não é que você faça aquilo só para comunicar, mas é parte importante do que você se propõe. Se é seu diferencial, você precisa comunicar isso para as outras empresas, até para mostrar, falar, ó, talvez o meu preço não seja necessariamente esse que você está mostrando, mas por isso, o nosso grau de satisfação, apesar de tudo, é esse. Então, esse ponto, assim, é muito importante. E, às vezes, tem um trabalho, né, desenvolver, às vezes, não necessariamente a troca por si, mas estimular o cliente a fazer isso de outra forma, seja recompensando ou atrelando alguma coisa, vale muito a pena. Sim, importante. Perfeito. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ou seguimos? Pronto, vou seguir. Aqui é aquilo que a gente vinha falando também de como elaborar essas perguntas, né, da questão do teste, da etapa de testagem, de validação do protótipo em si. Eu gosto de pensar sempre como um funil. Então, aqui a gente começa com as perguntas de contextualização, e aí o adendo de por que é importante fazer com mais de 5 clientes, se fizer com 100, perfeito. Tentar criar um bloco onde isso daqui fique, por mais que tenha espaçamento, você consiga entender os perfis. Então, a gente vai contextualizar quem é o cliente. Então, aqui a gente começa a entender quem é o cliente, o que é que ele faz, né, qual o perfil de compra dele. Então, é começar a entender quem é o cliente, a gente vai afunilando, né, a gente vai para as perguntas intermediárias, né, para já começar a entender se ele se relaciona ou não com aquela atividade que você faz, com aquele produto que você está oferecendo, né? Se com a solução que você está se propondo a prototipar, ele tem algum tipo de relação indireta ou mais direta mesmo, né? Se aquilo atende a ele. E aí a gente vai aí a gente entra, né? Funila bem na base do funil, é começar a entender a relação do cliente, de quem vai prototipar, né? Vai participar da prototipagem, em relação àquilo que está sendo prototipado. Então, a entender como é a experiência dele, orientar o uso, né? Porque às vezes é um protótipo, pode não ser tão intuitivo, ele pode não saber. E dentro disso, você começar a entender como foi a experiência. Se ele entendeu, se atendeu a necessidade dele, se ficou claro, né? O que ele gostou, não só se ele gostou, lembrando que é bom evitar as perguntas de sim ou não, né? Então, poxa, como isso atendeu a sua necessidade? Se não atendeu, qual foi o principal motivo, enfim, entender, primeiro começamos, quem é o cliente, qual é a relação dele mais ou menos com aquela área, ou com o que você está se propondo a prototipar, e por fim, o que é que ele acha e orientar ele em relação àquilo ali, né? E aí, por fim, as consolidadoras também tem muito nisso, que é voltar um pouquinho das principais etapas do protótipo. Então, o cliente percebeu a solução ali no meio do protótipo, atendeu a necessidade dele, enfim, as últimas informações para consolidar o processo de testagem mesmo. Esse aqui é um modelo, né, onde vocês vão criar, vocês vão fazer isso no Jamboard. Eu acho que daqui só a Liliane talvez não tenha experienciado o Jamboard, porque no último encontro quem participou foi o Servlon. Mas aqui lá no Jamboard, onde a gente trabalhou, a gente vai ter esse já espaço para vocês irem criando esse roteiro, né? Então, aqui no Encontro 5, vocês vão criar exatamente essas perguntas, eu vou disponibilizar elas, inclusive, para vocês, caso vocês não consigam acessar o Jamboard por algum motivo. E aí, já no Encontro 5, a gente vai preencher isso, que eu vou querer saber qual foi, como é que funcionou, mas já tem o roteirozinho, então vocês vão pensando nessas perguntas de contextualização, né, nas intermediárias, a do teste em si e, por fim, das consolidadoras. Né? Aqui é o passo a passo mesmo da questão não só do protótipo, mas da testagem, da validação. Como eu já falei, os 5 clientes externos ou internos, aí vai muito da sua solução. Lembrando que é preciso comunicar tudo muito bem ao cliente, no contato, qual vai ser ao que ele está se submetendo, né? Aí ele bota o horário, mas
essa etapa aí, eu não gosto tanto de focar tanto nesse tempo de 30 minutos a 1 hora, porque vai muito da solução que vocês estão se propondo a prototipar, né? E aí ele salienta dos 5 colaboradores, se forem colaboradores internos. Lembrando, 5 é o mínimo, gente. O ideal é que a gente escolha o máximo de informação possível aqui. Aqui ele traz um slidezinho feliz desse primeiro contato, né? Com a Liliane já trouxe também um exemplo bacana na questão da entrevista. Lembrar que é o cliente também se dispondo do tempo dele, então esse contato tem que ser mais amigável, etc., né? Fazer aquele esforço para fazer com que o cliente perceba a importância disso. E aí aquele perfil já que aquele papel que a gente já definiu lá atrás, vai entrar nesse contato com o cliente interno e externo para começar a fazer essas perguntas de contextualização, entender quem é, enfim, seguir aquele roteiro que a gente está fazendo e ir colhendo essas informações. Assim, gente, de maneira geral, é bem isso mesmo a questão do protótipo. Eu acho que o entendimento do protótipo ele é mais simples. Algumas pessoas, logo de cara, já na conversa, já pensam no protótipo. Outras têm uma certa dificuldade de pensar como prototipar. É normal essa dificuldade. Eu estou super aberto para a gente conversar. O quinto encontro já vai ser para a gente começar a conversar sobre isso, como foi essa experiência, mas podem vir falar comigo, que essa etapa é muito importante, né? Então, Matheus, estou com dúvida, Matheus, não entendi isso, ou pensei nisso, fiquem à vontade, né? Mais uma vez, eu fico sempre à disposição. Antes da gente encerrar, eu vou abrir, eu sei que a gente abriu de novo, mas eu queria saber, porque é importante, fique claro, ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês queriam falar em relação a esse processo? Fiquem à vontade também para falar o que, se ficou esclarecido mesmo, se vocês gostaram, enfim. Né? Aqui é a etapa de validação e testagem do papo de hoje. Fiquem à vontade. Derivaldo, eu gostei, Matheus. A ideia é muito sugestiva. Chama a gente para aquela situação de satisfação do cliente, né? O cliente está satisfeito, não está satisfeito, onde a gente pode melhorar. E, para mim, eu estou gostando muito dessa ideia, que há muito tempo eu estava querendo fazer isso, né? Porque eu sou fissurado não é que eu sou perfeito, mas eu gosto que as coisas saiam certas. Se o cliente está pagando, obviamente ele tem que ter um atendimento à altura, tem que ter um produto de qualidade. E eu acho que nesse quesito aí, acho que tem muito a ajudar a todos nós, principalmente a mim. Eu prezo muito pela qualidade no atendimento e na qualidade do serviço final. Eu acho que essa etapa aí vai me auxiliar e muito, e muito. Mais uma vez, eu agradeço aí essa orientação e qualquer dúvida que eu tenha, não se preocupe não, que eu vou lhe chamar lá em off. Matheus, me dá um socorro aí, meu irmão. Me dá uma luz aí que... Boa, fica à vontade, Derivaldo. Obrigado, meu irmão. No primeiro momento... Eu gostaria mais uma vez... Pode falar. Tá. Eu gostaria mais uma vez de agradecer, Matheus. É só um agradecimento. Eu não estou participando de todos, né, mas a gente está revezando eu e Cérvulo e a gente está se comunicando. Né? Hoje mesmo eu vou estar passando um resumo para ele, como ele me passou o resumo da anterior. E assim, é só agradecimento. Os encontros são muito produtivos, abre a mente da gente, faz com que a gente linke certas ideias que a gente vai tendo. O que você fala ajuda, para a gente ajuda muito as ideias que a gente já vai tendo. E a gente assim, tem uma expectativa muito grande de que, ao final desse processo, a gente vai conseguir o nosso objetivo. Eu gostaria muito de agradecer, que você é 10, é 10. Muito bom. Gratidão, Lilian. Vocês são incríveis, gente. Pode falar, Isabel. Eu acho que é unânime, né? O que achamos de você. Acho que é unânime, porque, primeiro, porque você é super capaz, a gente vê no seu desenvolvimento, né? Segundo, a boa vontade que existe sempre, porque eu não sei os outros, mas eu embarquei, assim, fechei o olho e embarquei, né? E é um momento que eu já te falei que para mim é muito difícil esse acompanhamento. É um momento de imposto de renda que me toma
realmente meu tempo, praticamente, eu digo assim, mais de 20 horas de trabalho por dia. Então, para mim está sendo um desafio, né? Muito grande. Primeiro porque eu nunca tinha testado me envolver em um processo desse. Sei que não é fácil para mim, né? Que eu não fiz anteriormente nada. A minha empresa, graças a Deus, cresceu pelo atendimento, pela responsabilidade, pelo nosso comprometimento de uma maneira geral, mas não houve, assim, projeto nenhum, protótipo nenhum para a gente começar. Então, eu acho também que vai me ajudar daqui para frente. Vou me esforçar ao máximo, apesar do meu tempo ser muito pouco, mas eu vou tentar, porque o que mais incentiva a gente é a sua boa vontade, sabe? Você é extraordinário. Eu acho que se fosse outra pessoa, eu já tinha ido embora. Eu já tinha dito assim, ó, não quero mais participar disso, não. Mas, assim, eu digo isso pelo, talvez, um medo, o grau de não conseguir acompanhar o projeto. Mas eu vou fazer o possível, dentro da minha limitação de tempo e de experiência. Tá bom? Então, agradecer mais uma vez e tenho certeza que meus esforços vão ser, assim, muito grandes para tentar acompanhar todo esse nosso desenvolvimento, que vai ser, como ela acabou de dizer, no final vai ser muito bom para todos. Gratidão, Isabel. Fecha ou tem mais alguém querendo falar? Matheus, olha daí. Fica à vontade. Deixa eu só esclarecer uma dúvida. Nós vamos, no Encontro 5, fazer um estudo de caso, é isso? Pronto, tá. Então eu vou logo passar para isso e aí a gente fecha. O que é que vai acontecer agora? Né? Diante dessas informações, o que eu vou precisar de vocês? Aquilo que a gente já bateu primeiro no encontro 3, que é de vocês passarem a coletar aqueles dados, né? Os indicadores de produtividade, que são o número de pessoas envolvidas no processo, né? O faturamento e os custos variáveis para a gente começar a mensurar mesmo, né, até depois da implantação da solução, qual é o impacto que a gente trouxe para a empresa de vocês. E aí, quando chegar no encontro 5, a gente vai começar a discutir já como é que foi esse processo de implantação do protótipo. Né? Então, a ideia é, vocês vão ter 3 semanas aí, mais ou menos, dentro do cronograma da gente, para desenvolverem esse protótipo. Lembrando, eu vou reforçar isso, mas eu já lembro de novo, eu estou à disposição, baseado nesse papo da gente, vocês vão ir daquele papo do encontro 3, né, das possíveis soluções, e que vocês ficaram de escolher qual solução mais fazia sentido para vocês, né, começarem a prototipar, realizarem a testagem dentro desse tempo, são 3 semaninhas aí, então dá para colocar, lembrando que a ideia principal é testar e colher dados, sabe? Então, é desenvolver o produto mínimo, não é entregar qualquer coisa, mas também é o que a gente fala, né? O feito ou perfeito é inimigo do feito. Então, é focar em tentar colher os dados o melhor possível, mas dentro da proposta. Então, vocês vão ter essas 3 semaninhas para começar a desenvolver e realizar os testes. Mais uma vez, eu estou à disposição. E aí é isso. Lembrando sempre de colher esses dados. Respondi sua dúvida? Respondeu sim. Respondeu. Inclusive, na verdade, a gente já tem algo em mente, né? Até porque já fizemos um protótipo meio que de uma maneira bem, né, sem querer. Aí você falando aí, eu escutando aqui as interações aí, acabou me vindo algumas ideias. Eu vou procurar colocar em prática aí durante esse tempo. Então, nós temos 3 semanas para a gente, durante essas 3 semanas, vamos desenvolver esse protótipo, correto? Agora, tem um detalhe. O protótipo que eu pensei aqui, ele não tem muito a ver com o que nós colocamos ali no Jamboa, né? Nós utilizamos, demarcamos vamos dizer assim, um problema, né? Esse protótipo, pelo menos, ele não está diretamente ligado. Eu vou procurar correlacionar, entende? Mas ele, nesse primeiro momento, quem olha assim, ou melhor, no primeiro momento a gente vai ter a ideia de que não tem relação, mas eu vou conseguir
correlacionar, porque eu já consegui fazer um link aqui. E eu vou conversar com você durante a semana aí, para você me orientar. Tá joia? Pronto, isso que eu ia falar. Pronto. Pode falar comigo que a gente conversa sobre isso. Tranquilidade. Viu? Um abraço aí. Um abraço. Gente, primeiro, assim, muito feliz, assim, agradecido demais a cada um de vocês pelas palavras e pelo empenho de vocês. Mais uma vez, parabenizar, sexta-feira de noite, eu sei que é difícil para todo mundo, vocês têm suas vidas e tá puxado. Dar os parabéns pela postura, também todo mundo aqui tem muita postura de procurar melhorar e de inovação. E é exatamente isso, não tá fácil, a gente sabe, com todos esses problemas, né? Pandemia veio para trazer um quadro ainda mais grave, mas, assim, graças a Deus, vocês têm uma postura muito boa, muito bacana. Eu agradeço demais a presença, as palavras de vocês, e mais uma vez, reforço, estou à disposição de vocês. Tiverem qualquer dúvida, ao longo dessas 3 semanas, não são 3 semanas de férias de Matheus, não. Então, estou à disposição de vocês, vamos trocar figurinha ao longo desse tempo. E eu acho que por hoje é isso mesmo, gente. Um excelente final de semana para vocês e estou à disposição mais uma vez. Para você também. Para você também. Tudo de bom. Tchau, gente. Semana, pessoal. Bom final de semana. Matheus, Bom final de semana. Até mais. Até a próxima semana aí para todos. Bom final de semana para todos. Tchau, tchau. Tchau.